Bom, estamos em Copacabana, no apartamento de Márcio Catunda. Ele não se lembra do nosso primeiro encontro, foi há anos atrás aqui mesmo em Copacabana, num desses saraus na cidade. Mas recentemente tivemos dois momentos diferentes de viagem da Espanha. Um em que você fez a gentileza de esperar-me na estação de Moncloa, com a minha amiga Aurora Cuevas Cerveró, e terminamos num jantar de poesia lá naquele restaurante na cidade de Madrid. E meses depois, um novo encontro lá na Universidade Complutense de Madrid. Você como representante da Embaixada do Brasil num evento, né, não cultural, mas científico, de um programa entre a Universidade de Brasília e aquela Universidade madrilenha. E na oportunidade, você me doou um livro que eu gostaria de começar a nossa conversa por ele. Não é comum um poeta escrever sobre 63 poetas espanhóis, uma espécie de biografia, passando por intertextualidade, um pouco retratos de poetas, você faz referência aos conteúdos, aos entornos, aos ambientes, a história, né, desses personagens na geografia espanhola. Eu queria que você me explicasse a origem desse livro, Laudetur. Muito bem, meu caro Antônio. Acho que nós já nos conhecemos desde sempre, né? E você fez alusão aí ao momento, tempo em que nós nos encontramos pela primeira vez. E quem sabe a gente existe há tanto tempo e não sabe disso, não é? Esse é um dos motivos pelos quais eu escrevo poesia também, essas perguntas. Mas a respeito desse livro, são perfis líricos, como você bem ressaltou. Então eu tenho essa vertente de reciclar a linguagem dos poetas que eu mais gosto na minha própria poesia. Esse foi um exercício. Uma apropriação e um retrabalho um trabalho dele. Lúdico, porque a poesia também é isso, né? E homenagem a bons poetas, porque eu acho que nós acreditamos na fraternidade dos poetas, né? Existe uma certa concorrência, mas no sentido mais alto da ética e da generosidade humana. Os poetas têm que ser todos unidos, porque nós estamos num caminho de unidade, digamos, né? E é uma construção coletiva, né? A gente cresce trocando, né? Fazendo intercâmbio mesmo. Aprendemos com os mestres do passado e vamos transmitir as nossas ideias para os pósteros, assim como é a própria vida. A genética prova que existe essa sucessão, e esse é outro dos temas da poesia que eu gosto de elaborar, digamos, meditar sobre. Então, quando você se dispôs a fazer esse livro, a pergunta que eu me faço é a seguinte: qual foi a motivação efetiva disso? Era uma espécie de reconhecimento da sua existência, da sua permanência na Espanha? Era uma forma de homenagear aqueles poetas com que você conviveu e aprendeu com eles a entender o universo, o mundo espanhol? De onde vem efetivamente a ideia desse Laudetur? Pois pode vir um pouco de cada um desses fatores, dessas motivações, né? É uma forma que eu encontrei também de me comunicar, porque a poesia tem que se comunicar também, não é? O poeta tem que ser um artista do intercâmbio e, portanto, é uma maneira de eu, vamos dizer, me projetar perante os poetas espanhóis, rendendo homenagem a eles. E ao mesmo tempo fazendo uma coisa sincera, porque fiz isso com sentimento, não só com o cérebro. Inclusive alguns desses poetas conheci pessoalmente, tem as fotografias com eles, etc. Exatamente, ao final do livro. E isso que aprendi com eles, de certa forma, é um tributo também pelo aprendizado, como você ressaltou também, que ao ler os outros poetas, nós somos gratos porque aprendemos com eles. Então isso foi um bom exercício inclusive também da performance na língua espanhola, que é outra das minhas veleidades também, que eu, digamos, tenho no sentido de criar uma obra também no idioma castelhano, que pouca gente teve coragem. Então
houve os grandes hispanistas, poetas hispanistas, dos quais, vamos dizer, tem dois principais deles, né, o Murilo Mendes e o João Cabral, que escreveram sobre a Espanha, mas não tiveram a ousadia de escrever em espanhol. E eu, talvez por ingenuidade ou por maior, por não ter esse medo de cometer falhas, porque eu sei que a poesia também é uma ascese em que a gente vai se aperfeiçoando e começa do nada, como tudo que existe no universo, né? Então, foi essa a experiência. Pois é, você falou do Murilo Mendes, eu estava me lembrando dele justamente, porque ele escreveu O Tempo Espanhol, publicado primeiro lá em Portugal. Foi um livro que foi muito mal recebido na Espanha por causa do franquismo. Ele fazia uma revisão da história da Espanha, da cultura espanhola, da repressão nos tempos do franquismo, né? E o livro ele foi considerado persona não grata na Espanha. Foi, acabou esse livro sendo traduzido e publicado recentemente na Espanha. Ele funcionou de uma maneira um pouco clandestina. Diferente do João Cabral, que estava numa função diplomática lá no sul da Espanha e se apaixonou por uma Sevilha em que ele reconhecia a sua Recife, né? Porque ele estava sempre buscando o Agreste e o Nordeste lá na própria Espanha, né? Você se sentiu, de certa maneira, em casa, vindo do Ceará, lá na própria Espanha? Qual foi essa identidade, digamos assim, topográfica, geográfica com a própria Espanha? Talvez até uma identidade ancestral, genética, né? Porque nós proviemos daquela região também, como através dos nossos ancestrais, né? Nós temos muita identidade com os espanhóis. Com tudo que é neolatino, digamos, né? E daí foi a formação toda da cultura ocidental. Então nós somos uma parte europeus também, embora necessitemos buscar as raízes também no ambiente histórico em que nós nascemos. Agora, essa adaptação e esse interesse todo pela Espanha eu acho que vem principalmente do idioma, porque é muito semelhante e a literatura está acessível a grandes poetas espanhóis e língua espanhola. A Espanha fundou esse império cultural que ainda existe hoje em dia, né, no ocidente do hemisfério sul, mais precisamente América Latina. Então, uma grande fonte de conhecimento, um país interessante. Eu pensei, eu gostaria de estudar profundamente sobre 3 países europeus, basicamente, né? Itália, França e Espanha. Agora, a Espanha aconteceu mais facilmente na minha vida, apareceu com uma forma espontânea. Eu estava em Lima, no Peru, o primeiro trabalho que eu tive na embaixada lá, e comecei a fazer as primeiras experiências com o idioma espanhol. E ao ser transferido para a Suíça, consulado em Genebra, passei pela Espanha e entrei na Europa pela porta da Espanha e foi paixão à primeira vista. A paixão não se explica, né? Ela acontece assim como por milagre. De que poeta nós estamos falando? Lembra de algum dos poetas que você retrata no seu Laudetur? Vou dizer alguns assim, são 63, mas com alguns eu me identifiquei mais, inclusive fiquei amigo deles, né? O Luiz Antônio de Vilhena, que é um poeta muito erudito, um poeta da linha de Catulo e Marcial, mais um grande clássico, grandes fontes clássicas, poeta da liberdade e até da libertinagem, né? Eu acho ele fabuloso, porque ele consegue fazer imagens, metáforas riquíssimas e colocar o erotismo dentro daquilo e conseguir uma harmonia entre as duas coisas. Então, para mim, aparentemente são antagônicas, e ele conseguiu fazer isso. E outras pessoas, outros grandes poetas, o poeta Eloy Sánchez Rosillo, que é de Múrcia, é um poeta da nostalgia, que vem um pouco na linha do Leopardi. Inclusive ele traduziu o Leopardi, foi publicado lá. E essa poesia da nostalgia, da infância, de um tempo remoto que existiu, isso é um sentimento também que eu acho que é recorrente
na consciência humana, né? Esse recordar, o que o Sócrates chamava maiêutica, né? Reminiscência, e que vem na linha da espiritualidade toda, como a maiêutica é o parto, a própria origem da origem. E aí nessa nossa ideia a priori de que existiu o demiurgo, que existiu o criador de tudo isso e mantenedor, né? O supervisor de toda essa estrutura lógica que é o universo, na qual nós estamos inseridos, com essa noção de que nós pertencemos a esse todo e somos uma entidade, uma unidade com isso, e essa é realmente a angústia e o êxtase do homem. E o Antônio Gamoneda, eu não tive a oportunidade de conhecer, ele me mandou uma vez um livro através da própria amiga nossa, Aurora Weber Severo. Você esteve com o Gamoneda? Estive uma vez também com ele em León, na companhia do Ledo, quando o Ledo esteve lá para receber um prêmio chamado Prêmio Leteu, e estava ele e o Juan Carlos Mestre, que é outro grande poeta de León também, que está nesse livro, que recita. O Gamoneda é uma espécie de mestre do mestre, que é o Juan Carlos Mestre. É um poeta mais antigo, muito conciso na sua poesia, uma poesia metafísica, ultra premiado, e ele é um homem introspectivo e ao mesmo tempo muito agradável, muito simpático, com um aspecto assim campechano e campesino, digamos. Ele é um homem do campo, a gente sente que ele parece assim um nortista, naquele temperamento simples de falar, não tem nada rebuscado, ele é um homem muito simples, né? Já outros são mais aristocráticos, o Luiz Alberto de Cuenca foi diretor da Biblioteca Nacional e é uma pessoa ligada à elite da direita da Espanha, embora seja um poeta de altíssimo voo metafísico e de uma cultura clássica também, semelhante ao Luiz Antônio de Vilhena. São pessoas extraordinárias, assim. E você o relacionamento com o Eduardo Garcia? O Eduardo, por correspondência através de cartas, livros e internet. Eu ainda não fui visitá-lo pessoalmente, nem ele foi a Madrid, porque ele mora em Córdoba, né? Exatamente, ele nasceu em São Paulo. Nasceu em São Paulo. Espanhol, voltou muito criança para a Espanha e hoje está redescobrindo a sua transnacionalidade, né? Ele está realmente apaixonado pelo Brasil. Esteve recentemente conosco 2 vezes em Brasília, né? E ele estaria muito interessado em traduzir e publicar poesia brasileira em espanhol. Então, nessa primeira parte da nossa entrevista, eu queria que você escolhesse um dos poetas e lesse um dos poemas em homenagem que você faz a esses poetas. Fica até um pouco difícil escolher, porque são tantos. Faça aleatoriamente. Eu vi aqui, quando ele já começa com a Amália Bautista, que eu gosto muito também, uma poesia irônica, muito bonita. Bom, você tem uma sugestão, por exemplo? Não, a minha sugestão, eu já tinha descoberto aqui, era exatamente o Gamoneda. O Gamoneda, então. Vamos ver, porque ele é um poeta, digamos, hoje emblemático, né, da poesia, digamos, mais perene da Espanha. Então vou ler este, então. Antônio Gamoneda define a existência. Gamoneda comprende as coisas como sensações. Em caminhos de açucenas alimenta a memória. Em las viñas piensa en la cal de los ancianos. Conoce de la rosa el perfume enigmático. Cuando los chopos en las riberas serenas se llenan de ruiseñores absortos, le hablan los manantiales de las palabras perdidas. Desiertos los jardines, hierve la luz del cántaro, que es piedad e impureza. En su creencia hay pétalos vivientes, desvanes habitados por palomas furtivas, dulzuras de niñez lejos de sí. Como canciones en lejanas noches, se desprende la flor del llanto. Un tren avanza
en las sombras de sus huertos, campanas suenan en las horas vacías de su alcoba, siente la púrpura desolada del crepúsculo. El alcohol de la lucidez bebe en jarras de tristeza, la caricia del olvido es un espejo, así es el misterio, la mirada inmóvil y la idea imposible, vida outrora, rocío, delírio de eternidade, frio de claridade sem descanso, em tanto que perguntamos por la música de onde venimos. Así es la vida, placer entorpecido por visiones de abandono, recuerdo de sombras douradas em los muros e los rostros amados como relâmpagos, amanecer de abismo em las amapolas, tristeza que respira, reparação de agonia. Muito bem. Está todos nós devemos muita poesia espanhola. No meu caso, eu morei na Venezuela há muitos anos e fiz um curso de literatura espanhola e acho que tenho muito na minha formação, né, esse canto espanhol, né, que tanto encantou nosso querido amigo João Cabral de Melo Neto, né, que viveu a fundo, né, aquela aventura da Espanha, né, de seu tempo. Mas eu vou ler, terminando, lendo um poema também assim, seu, sem muita escolha. O que aparece cai na rede, né? Tá bem. El dionisíaco Joaquim Sabina deplora los despachos de las bobas, cabeças como triste algarabía. Adora las morenas que son lobas, que acechan las quimeras de su día. Si la canalla interna intenta fechoría, descarga su venablo el Casanova. Cantando de Afrodita la manía, de codiciar los placeres de alcoba. Maldice a los perversos sin palabra. Las almenas de su castillo labra, sembrando luz y cardo de jazmín. Dispersa amaneceres en su fragua. El banquete de amores, vino y agua, celebra el carpe diem de su festim. Muito obrigado. Obrigado. Vamos começar outra. Vamos agora falar de você, né? Eu queria que você já de antemão, está gravando, mas a gente vai cortar, que você escolhesse dos escombros. Onde é que está o livro dos escombros? Escombros e ele está ali buscar. Vai buscar. Então, a prisão que a gente vai cortar. Pronto. Bom, hoje é dia 23 de janeiro de 2013, estamos em Copacabana com o poeta Márcio Catunda, de passagem pelo Brasil, ele é diplomata, vive no momento na Espanha, numa missão do nosso corpo diplomático, e lançou este livro, Escombros e Reconstruções. E eu queria conversar exatamente sobre ele, mas indo um pouco mais atrás. Você nasceu no Ceará, não é? Sim. E eu queria que você me falasse rapidamente de sua construção como poeta. De onde vem e que autores você acha que são, como dizem os espanhóis, credores de sua própria formação? Ótimo. Eu gosto de falar desse tema porque devo um tributo a esses poetas que eu conheci muito jovem e me ensinaram muitas coisas, mesmo até através da convivência pessoal com eles, né? Não foi só de lê-los e ao ler assimilei muita coisa da maneira de eles serem, não só de escrever. Começando pelo Carlyle Martins, que era um poeta parnasiano, simbolista de alguns voos metafísicos e que me ensinou a metrificar quando eu tinha 17 anos. Eu ainda não sabia como era aquele negócio de metrificar. Imitava os romanos, Gonçalves Dias, o Castro Alves, o
Fagundes Varela, etc., mas não sabia muito bem como é que contava as sílabas, e o Carlinhos ensinou a contar nos dedos as sílabas. Né? Ele fazia trovas, era um poeta assim, rico de imagem da natureza. E mesmo que você supere essa fase, ela está lá no fundo da Ela sua tá lá, criação. tá, porque na Ela infância molda a é poesia. quase a infância da gente, né? A infância do poeta é muito profundo, muito importante. E ele me apresentou depois ao Jader de Carvalho, que é um poeta mais épico, também lírico, um poeta de uma dimensão, digamos, uma obra mais tendente a se universalizar, porque canta a paisagem cearense e a civilização nordestina, digamos, no sentido da raiz antropológica, né, daquela realidade. E o Jader, que escreveu o famoso poema Terra Bárbara, que é uma espécie de hino ao Ceará, me influenciou bastante. Ele era um homem de esquerda, destemido, que brigava contra a polícia, contra as ditaduras, e era um ídolo para mim. Eu pensava, eu queria ser assim, né? Embora não tivesse a mesma coragem que ele teve, mas um homem assim, uma personalidade tão forte, ao mesmo tempo tão generoso, que ele já era uma pessoa quase 80 anos e dizia: não me chame de Dr. Jader, como os outros querem me chamar, eu sou seu colega, sou seu confrade poeta, mas você é meu mestre e tal. Depois eu vim a conhecer o José Alcides Pinto, que eu acho uma genialidade absoluta em termos de criação da palavra, que não era um poeta de uma erudição tão grande, mas ele, com o instrumental que ele tinha assim uma capacidade de imaginação do texto e de certo delírio que é importante na poesia, né? Que é a própria criatividade, a ousadia e tudo mais. Então o Alcides, ele dizia que ele era meio maluco e ao mesmo tempo gênio, e ao mesmo tempo ele era um sujeito que não precisava de nada para se inspirar, porque ele transpirava já a poesia, o Alcides. Bom, esses foram meus 3 mestres do Ceará. Eu fui para Brasília estudar no Instituto Rio Branco, conheci outros grandes poetas por lá também, Anderson Braga Horta, nosso amigo. Estive por aqui no José Santiago Loa, acho que vale a pena citar esse também. Nós até fizemos uma homenagem a ele uma vez lá em Coimbra, né? Pois é, esse também é um outro hispanista, pessoa poeta de um grande talento, né? Bom, então eu passei uns 3 meses aqui no Rio, frequentei o Samatório, conheci o Drummond, aproximei um pouco dele, recebi os cartões que ele escrevia, com aquela letra maravilhosa, aquela letrinha do Drummond, que todo mundo brande aquilo como uma bandeira, né? E eu também tive a honra de ter os cartões do Drummond, alguns, quer dizer, aprendi muito com ele também. Agora, um poeta que me marcou fundamentalmente foi o Vinícius de Moraes, porque como eu li os românticos e passei e queria buscar uma coisa parecida com aquilo, mas os modernistas eram mais coloquiais e um tanto cotidianos, eu queria continuar no sonho do romantismo, e o Vinícius tinha esses voos, inclusive tem críticos que... Tem um rigor, porque depois ele se torna um sonetista maravilhoso, ele começa com aquela poesia, uma espécie de rancor místico da busca do incriado, né? Como disse o Otto Lara Rezende sobre o Vinícius, o inquilino do sublime, mas depois ele entra na poesia do cotidiano, né? Que aí é quando o Vinícius canta o amor mais carnal, a mulher, a paixão sobretudo. Essa paixão que transborda em música depois, e essa outra vertente que eu gosto de abranger também. Eu sei, você é a autor música, de muito poder, disso. a música a serviço da palavra. Aí, quer dizer, os músicos por excelência talvez não gostem muito disso, mas eu acho que se não tiverem preconceito, certamente saberão que a poesia e a música nascerão juntas e tudo mais. No Tom Jobim uma vez musicou aquele soneto de separação do Vinícius e disse: eu tive muito cuidado para não estragar o poema. O principal, o mais genial dos parceiros do Vinícius de Moraes dizer isso, né? Mas é isso, quer dizer, eu acho que não é incompatível de jeito nenhum. Há letras que são verdadeiros poemas. O Chico Buarque fez as coisas assim, Djavan fez alguns poemas muito bonitos, Gilberto Gil, enfim, alguns que merecem ser citados como poetas. O Caetano também, claro, né? Muito criativo.
embora, na minha opinião, muito desigual também. Como todos, mas ninguém também pode ser genial todo o tempo, né? Nem deve. Nem deve. Deve ser muito cansativo. Não, a perfeição não é humana. E Sim. depois você vai para a Europa, por onde você andou, afinal? E que influência teve essa sua estada em outros países? Ah, é ótimo. Eu comecei pelo Peru então fiz amizade com os poetas peruanos e formamos até um pequeno grupo lá, eu e mais 3 poetas. Quem era? O Eduardo Rada, que é um promotor cultural, um poeta que fazia os recitais na praça, no Parque de Miraflores, que é uma praça, né, de Lima, e promovia recitais pela paz, poetas por la paz. Naquela época havia terrorismo no Peru, um poeta muito participante, muito corajoso, militante e tal. Eu fiquei uma pessoa agradável, porque ele também conhecia o Cisneros também, não é? Que é outro poeta extraordinário. Foi deixou há pouco tempo. Antônio Cisneros, eu nem sabia. Eu tive que foi a última vez em um festival em Monterrey, né? No México. Foi a última vez que eu nos vi. E ele é muito traduzido e bastante conhecido no Brasil. Talvez um dos mais brilhantes discípulos do Vallejo, porque eu acho que os poetas são satélites de outros grandes. O Vallejo é o mestre de todos eles, mas o Cisneros é o mestre de todos nós. É impressionante. Então, quando estive lá, eu li algumas coisas do César Vallejo, fiz um pequeno poema em homenagem a ele também. Está num desses livros primeiros aí, das minhas experiências em espanhol. E quem era o terceiro poeta, quem era? Sim, em Peru? Sim, mas aí não, o Cisneiro não estava nesse livro que eu publiquei com 3 poetas, não. Tá, o Eduardo Rada, Eli Martim e Regina Flores, uma poeta também de bom nível e tal. E formamos um pequeno grupo, tendo recitais. Depois eu fui para a Suíça, achando que lá os suíços iam me prestigiar como os peruanos fizeram. Os suíços não deram bola nenhuma. Eu procurei a associação dos escritores genevinos e consegui conversar um pouco com alguns deles. Era a maioria pessoas idosas, né? Mas aquele caráter do suíço, muito reservado, mas cordial ao mesmo tempo. Consegui fazer amizade com alguns. E não permaneceu muito, porque essa minha incursão pela língua francesa não foi tão permanente quanto o espanhol. Depois, nesse período que estava na Suíça, eu vinha muito da Espanha e comecei a cada vez confirmar mais a paixão pela Espanha. Até comparando as duas coisas. Hoje eu acho que eu gostaria de morar na Suíça de novo, porque eu já compreendo melhor o silêncio do que naquela época. Mas eu gostava mais daquela latinidade barulhenta do espanhol. E até hoje ainda aprecio dentro dessa dualidade, né? Bom, mas depois eu fui para Bulgária e conheci o poeta Rumen Stoyanov. A minha estada na Bulgária foi boa, principalmente por causa dele. Fiz um livrinho lá que ele trazia para o búlgaro também, na antologia. Pois é. Esse cara é um grande brasilianista, sabe muito, trabalhou na Embaixada da Bulgária em Brasília, publicou livros pela UNB, uma pessoa humana extraordinária também. Depois volto para o Brasil, fico 2 anos, vou para a República Dominicana, tive também intercâmbio lá com poetas dominicanos, alguns, publiquei um pequeno livro lá também, já resultado das idas a Madrid, que se chama Madrid e outros Idílios, que depois, de certa forma, eu reescrevi nos livros que eu vou publicar agora, porque são recriações daquelas primeiras impressões sobre Madrid e sobre a Espanha. Saíram agora livros novos. Santo Domingo é o início da Espanha na América, né? Pois é, ele tomou aí da casa. Efetivamente a colonização. Casa do Colombo e lá. E foi uma motivação também. Naquela época eu estava estudando a história da Espanha para escrever o tal livro que eu considero uma espécie de atrevimento, porque é uma tentativa épica e ao mesmo tempo os poemas são muito parecidos com prosa, mas eu tentei sintetizar ao máximo, contar a história da Espanha num poema, num livro, né? Abordando os personagens principais da história, os reis, os grandes poetas e alguns episódios, desde as origens. Eu fiz essa pesquisa e isso me ajudou muito. Eu publiquei um livro chamado Luz sobre a História. Bom, aí em seguida, antes de chegar na Espanha, que é esse trajeto que venho fazendo, que vem até o presente, passei também por Portugal. Depois da República Dominicana, Portugal,
também tive algum contato com poetas portugueses, embora não muito profundamente, porque eu já estava na onda da Espanha. Então, eu estava em Portugal e ia para a Espanha visitar algumas cidades espanholas para escrever sobre a Espanha. Mas não é que Portugal não tenha me tocado. Cheguei a escrever alguns poemas, sobretudo a respeito da paisagem de Lisboa, aquele rio Tejo, aquela coisa maravilhosa, daquela vista que tem assim, de cima, né, dos alpendres de Lisboa, aquelas casas coloridas, aquelas paisagens belas que tem lá. Bom, e recordando sempre o Fernando Pessoa, aqueles poetas que foram fundamentais para mim também. Sobretudo o Fernando Pessoa, né? Que também é o mestre dos poetas da modernidade. E os escombros e reconstruções. Queria que você terminasse me falando deste livro. Ah, é ótimo. Porque aí justamente vem na cronologia do que eu vinha falando, que é quando eu saio de Portugal, me mandam para Gana, cuja capital se chama Accra, né? Na África. E os 2 anos que eu passei lá, escrevi esse livro, sobre escombros e reconstruções. Escombros porque realmente a África desconstrói o cara que está acostumado com essa visão das coisas muito racionais e de uma civilização, digamos assim, muito organizada e tal. E a África é aquela bagunça total, né? Dizem que Picasso descobriu o cubismo na escultura africana. Exatamente. Ele deu a volta por cima no seu racionalismo, encontrando uma outra dimensão do mundo, uma outra maneira de expressar o universo, né? Através da cultura africana, sem dúvida nenhuma. O Gauguin também foi lá para aquelas ilhas, lá para conviver com os índios, para criar uma coisa nova, né? Então isso realmente é quase que, vamos dizer, um choque cultural e civilizatório, que resultou nesse livro. É um livro que eu estou muito angustiado pela situação de estar num lugar que me mandaram a revelia para ele, né? Ao qual me mandaram a revelia. Eu cumpria aquilo como uma obrigação